Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos iniciar uma série de vídeos sobre a física a partir do ponto de vista do leitor, com uma linguagem prática e fácil, pensando exclusivamente em você que está assistindo este vídeo. Vamos iniciar com o tópico Medições científicas. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho, para ser avisado dos novos vídeos postados no canal. Medições científicas. As medidas são um indicador da boa ciência. O quanto você sabe sobre algo depende de quão bem você pode medi-lo. Isso foi claramente expresso pelo famoso físico Lord Kelvin, no século XIX. Digo frequentemente que, quando se pode medir algo e o expressar em números, alguma coisa se conhece sobre ele. Quando não se pode medi-lo, quando não se pode expressar em números, o conhecimento que se tem dele é estéril e insatisfatório. Ele pode até ser um início para o conhecimento, mas ainda se avançou muito pouco em direção ao estágio da ciência, seja ele qual for. As medidas científicas não são algo novo, mas remetem aos tempos antigos. No terceiro século a.C., por exemplo, foram feitas medidas bastante precisas dos tamanhos da Terra, da Lua e do Sol, bem como das distâncias entre eles. Como Eratóstenes mediu o tamanho da Terra? O tamanho da Terra foi medido pela primeira vez no Egito pelo geógrafo e matemático Eratóstenes, cerca de 235 a.C. Eratóstenes calculou o comprimento da circunferência da Terra da seguinte maneira: ele sabia que o Sol está em sua posição mais alta no céu ao meio-dia de 22 de junho, o solstício de verão. Nesse momento, a sombra de uma estaca vertical se apresenta com comprimento mínimo. Se o Sol estiver diretamente acima, a estaca não irá projetar sombra alguma, o que ocorre em Siena, cidade ao sul de Alexandria. Eratóstenes descobriu que o Sol estava diretamente acima de Siena usando as informações da biblioteca, que registravam que naquele momento a luz do Sol cairia diretamente sobre um poço profundo em Siena e se refletiria para cima novamente. Eratóstenes raciocinou que o prolongamento dos raios do Sol naquela localidade, para o interior da Terra, deveria passar pelo seu centro. Da mesma forma, uma linha vertical em Alexandria, ou qualquer outro lugar, que fosse prolongada em direção ao interior da Terra deveria também passar pelo centro do planeta. Ao meio-dia do dia 22 de junho, Eratóstenes mediu a sombra projetada por uma estaca vertical em Alexandria e descobriu que ela tinha 1/8 da altura da estaca. Isto corresponde a um ângulo de 7,1 graus formado entre os raios do Sol e a estaca. Eratóstenes concluiu que a distância entre Alexandria e Siena deveria ser 1/50 da circunferência da Terra. Logo, a circunferência terrestre é igual a 50 vezes a distância entre essas duas cidades. Tal distância, em terreno completamente plano e percorrida frequentemente, tinha sido medida pelos agrimensores como igual a 5.000 estádios, 800 quilômetros. Assim, Eratóstenes calculou a circunferência terrestre em 50 vezes 5.000 estádios igual a 250.000 estádios. Este valor está muito próximo do valor atualmente aceito para a circunferência da Terra. Chegamos ao mesmo resultado ignorando completamente os ângulos e comparando o comprimento da sombra da estaca com sua altura. O raciocínio geométrico revela, com boa aproximação, que a razão comprimento da sombra pela altura da estaca é igual à razão entre a distância entre Alexandria e Siena, raio da Terra. Assim, como a estaca é 8 vezes maior que sua sombra, o raio da Terra deve ser 8 vezes maior do que a distância entre Alexandria e Siena. Uma vez que a circunferência de um círculo é 2π multiplicado por seu raio, c igual a 2πr, o raio terrestre é a sua circunferência dividida por 2π. Em unidades modernas, o raio da Terra vale 6.370 km e sua circunferência mede 40.000 km.